Entendido que o homem é um ser político, ele é também um ser amparado dentro de dos grandes elementos estruturantes da lei, que é a análise da cidadania. E a cidadania, ela vem muito de grande interesse, porque é a capacidade do homem se colocar como cidadão ou participante dos debates, das problemáticas, a maneira que ele é inserido do seu papel social, que plataformas ele está envolvido economicamente, politicamente, socialmente, que diferença ele consegue atribuir à sua família, à rua que ele habita, ao bairro que ele se encontra, à cidade que ele representa, à instituição na qual ele trabalha, aos valores que ele prega, aos ensinamentos que ele cultua e principalmente a própria perspectiva da identidade, do convencimento e também do pertencimento àquilo que naturalmente não se pode pensar em sociedade em ser isolado ou em ser individual. Sociedade é coletivo, sociedade as cidades, o meio social é um complexo que de certa forma traz para todos nós grandes diferenças. E é importante analisar o ser humano pela perspectiva da diferença. E é a partir daí que a gente começa a tratar a cidadania como algo de conquista, não só para as perspectivas do que trouxe as revoluções políticas na democracia e na república, dentro de uma análise do padrão ocidental que a gente, de certa forma, tem esse cenário mais dentro do nosso contexto de envolvimento. Então, assim, o cidadão, ele é alguém que, sabendo do seu direito, sabendo dos seus deveres, sabendo de suas causas e, principalmente, quais os princípios da sua existência, ele busca de forma direta e indireta impactar aquilo que seria a vida boa, aquilo que traz essa plataforma de domínio, a ideia de não ser mais um número, não ser um simples coadjuvante, mas tentar buscar ser alguém de proeminência. Então, a gente começa a discutir, no texto da Ivana Guimarães Lodi, um traço dentro desse homem político, desse homem social, que é a cidadania constrói a ética. Se até agora a gente entende que as sociedades evoluíram, por que existe tanta desigualdade? Por que existe escravidão? Por que existe tanta exploração ainda? Por que existe corrupção, ladroeira? Por que existe facções? Por que o crime, muitas vezes, ele é interpretado, e muitas vezes ele não é, ou em grande parte, quando é combatido, ele é corrompido? O que diz as leis? O que diz os tribunais? O que diz o direito? Qual o papel que a educação endossa dentro da formação humana? Qual o papel que a família exerce dentro da construção identitária do ser humano? Quais os valores que a religião expande na busca pela espiritualidade? Ou seja, qual é o papel definitivo dentre todas essas saídas, dentro de todas essas aberturas, em quais dessas eu estou inserido? Qual o papel que o esporte ele traz para o beneficiamento não só do corpo, mas da mente? Qual é a projeção que a assistência social ela dignifica e ampara? Quais são os elementos reais do meio ambiente, da sustentabilidade, do combate à destruição do meio natural? Quais são as ferramentas oriundas de buscar
agregar valores dentro daquilo que a gente entende de complexo de respeito entre os povos, entre as etnias, entre as denominações. Como se trabalhar tudo isso em um ambiente que se torna tecnológico, virtual, informatizado, né? E todas essas projeções, elas são destituídas quando o homem ele se coloca como idiota. E o termo idiota, ele é entendido dentro do latim como idiotese. Porque todo idiota é aquele que, de certa forma, olha para o próprio umbigo. Daí onde vem o termo idiotese. Olhando para o próprio umbigo, ele não consegue olhar para os lados. Como também ele não vai olhar para frente, nem vai olhar para trás. Porque ele olha só para si, ele internaliza em si o elemento-chave de condução da engrenagem do mundo. E isso é extremamente pecaminoso, isso é deplorável, isso é extremamente enojante. Viver em sociedade é viver o coletivo. É por isso que é entendido que enquanto alguém for injustiçado, você não está seguro. Enquanto alguém passar necessidade de alimento, você também não está protegido. Enquanto alguém for enganado, for prejudicado pelas esferas legais, que devem garantir esse amparo dentro da Constituição, enquanto alguém ainda for vítima desses desmandos e principalmente dos elementos que fazem da corrupção um grande baile dentro da estrutura da ética, um baile nocivo, nojento, extremamente repugnante, ninguém está seguro, ninguém está salvo. Então, o entendimento coletivo, ele se reflete também nas questões particulares. Enquanto alguém for vítima de imprudência, de ilicitude, enquanto alguém, de certa forma, for deplorável a sua notoriedade, ninguém também está seguro. Então, entender o que é o cidadão, dentro desse contexto, é se autodefinir. É não esperar uma postura do que a maioria pensa ou do que a maioria se porta. Eu primeiro preciso identificar qual é o meu papel no mundo. O que eu faço ou o que eu posso fazer de melhor para comigo e para com os outros, que parte dentro do meu lar, parte dentro da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país, do meu continente, quiçá o mundo. Então é importante entender que o homem, mesmo o político, ele é um ser que é condicionado à educação. E é a partir daí que a gente começa a discutir os engajamentos, as permissividades, aonde eu posso adentrar para, de certa forma, proporcionar ao outro uma vida agradável, satisfatória, significante e, principalmente, a que honras e a que láureas eu posso fazer com o desconhecido, com alguém que é injustiçado, com alguém que, de certa forma, é perseguido, é torturado, é escravizado, é banido, é colocado de maneira preconceituosa, discriminatória, é visto como um elemento real, notório, de uma das maiores mazelas que o mundo contemporâneo ainda pratica, que é a praga do racismo. O enojamento da mediocridade do racista. E por que não dizer também, dos fatores que estão canalizados nas perspectivas reais dos refugiados, como foi trabalhado anteriormente. Sem terra, sem uma pátria, sem uma família, buscando algo que é extremamente real, que é ser sujeito da sua própria construção social e histórica.